Olá, eu sou a Letícia Góes, e faço parte desse grupo de laboratório de sistemas controlados por computador. Eu, Igor Lacerda, que vou contribuir com esse trabalho também. Bom dia, professor. Eu sou o Pedro e eu vou falar um pouco agora sobre as próximas questões. Através do kit disponível no Laboratório de Sistemas Controlados por Computador, é possível estudar sobre o motor de corrente contínua. Nele é possível identificar a variável manipulada, que é a corrente, que a mesma é controlada pela porta AO0, que significa a saída analógica zero. E as variáveis monitoradas, que são a corrente, a posição e a velocidade, que elas são utilizadas ou medidas através das entradas AI0, DI0 e AI4, respectivamente. Os sensores eles estão representados no esquemático à esquerda, que é possível ver o medidor de corrente, o tacômetro, que mede a velocidade, e o encoder, que mede a posição. Já o atuador, o motor, ele é representado e controlado pela corrente da porta da, da saída analógica zero. Da direita é possível ver os parâmetros do motor, que foram parâmetros obtidos através do kit disponível na aula de sistemas controlados. Através do diagrama simplificado do motor, é possível identificar as equações diferenciais elétricas e mecânicas que representam a dinâmica do motor de corrente contínua. Nós podemos observar que EA é a tensão aplicada por uma fonte de corrente contínua, RA é a resistência de armadura, LA é a indutância de armadura, o E é a tensão induzida na armadura, o ômega é a velocidade angular, o TE é o torque mecânico, o TI o atrito estático, o J o momento de inércia e o beta o atrito viscoso. Após algumas considerações e aplicando Laplace, obtém-se a equação de transferência no canto superior à direita. No diagrama de blocos do modo linear do motor de corrente contínua, é dado pelas equações destacadas. Com o diagrama em blocos pronto, utilizou-se os parâmetros do motor listados na tabela do primeiro slide para substituir nas equações de transferência encontrada. Ao simplificar a equação encontrada, foi possível obter uma equação conforme está apresentado no slide. Utilizando esse modelo, foi possível traçar o perfil da velocidade para uma tensão de entrada de onda quadrada com amplitude 2 volts, offset de 3 volts e uma frequência de 0,4 Hz. Com isso, foi possível obter o gráfico da velocidade com relação ao tempo e a velocidade e a tensão em relação ao tempo. Então, aqui a gente vai ter o diagrama de blocos construído. E dentro desse loop, a gente define o sinal de entrada, aplica o sinal de entrada no motor e define o sinal de saída. Para a modelagem, os parâmetros que a gente utilizou na entrada do motor foram uma tensão com amplitude de 2 volts, um offset de 3 volts, frequência de 0,4 Hz e a taxa de amostragem que foi ajustada para 1 sobre 250 vezes 2π, que dá aproximadamente 6 vezes 10 a menos 4. Aí aqui a gente tem o gráfico da tensão aplicada, que a gente obteve pela aba Measurement Graphs. E nesse outro gráfico a gente tem a velocidade angular do motor. Utilizando os sinais que a gente registrou no item anterior, a gente ajustou um modelo de primeira ordem para representar a dinâmica do sistema. Com isso, a gente ajustou o modelo por meio dos parâmetros K e tal no painel frontal e usamos o mesmo valor de tensão do item anterior. Com isso, a gente pôde obter aqui um gráfico de comparação entre a velocidade real do motor e a velocidade simulada. E aí dá para ver que o modelo simulado atende muito bem a representação da dinâmica do motor.
A partir desses sinais, a gente calculou o ganho DC do sistema e o tempo de acomodação da resposta do motor. A gente obteve um valor de ganho de aproximadamente 108%. Porém, por motivos de aproximação, a gente usou um valor de ganho de 100 para fazer os cálculos. E aí a gente pode obter, nesse gráfico aqui, o valor da tensão aplicada no motor. Nesse outro gráfico, a gente pode observar a velocidade angular do motor, utilizando o ganho de 100 e a constante de tempo de 0,04s mais 1. Ou seja, a nossa função ficou 100 sobre 0,04s mais 1. Bom, e para a gente fazer um controlador PI igual foi pedido na questão 6, nós utilizamos o método da síntese direta. Então, nós escolhemos um FDS, que seria o comportamento do nosso sistema controlado, que a gente gostaria de fazer. Então, nós escolhemos para que o tempo de acomodação do sistema fosse 2 vezes mais rápido. Bom, para isso nós fizemos essa equação para o D de S, né, que é para fazer o controlador em tempo contínuo e depois discretizar ele. Nós fizemos essa equação para o D de S, que é igual a 1 sobre G de S, que seria o sistema real, vezes esse F de S sobre 1 menos F de S. F de S o sistema que nós gostaríamos que fosse aplicado. Bom, com isso nós encontramos essas constantes, Kp e Ki, e nós aplicamos no controlador PI em tempo contínuo e discretizamos o controlador, e ele ficou com essa forma. Bom, em seguida, nós simulamos o nosso sistema com o controlador, né, o sistema controlado, e obtivemos essa resposta. Bom, como nós podemos ver, o sinal de saída, a velocidade, ela teve um sobressinal e um regime oscilatório, porém, ele ficou com um tempo de acomodação 2 vezes mais rápido, e como nós tínhamos previsto, né, para o nosso controlador. E essa foi a resposta tanto do sinal de saída, velocidade, quanto do sinal de entrada. Nós percebemos um sinal mais elevado para poder fazer essa compensação do sistema. Esses próximos gráficos, eles representam, são um sistema com distúrbio, o próprio programa do LabVIEW, ele tem como aplicar um distúrbio, então esses dois sinais representam tanto o sinal de saída quanto o sinal de entrada para um distúrbio, e como nós podemos ver, por causa desse distúrbio, o sinal de entrada, ele fica negativo e depois sobe, a fim de fazer essa compensação, né, do distúrbio, para poder o nosso sistema sempre tentando seguir a nossa referência, nosso set point. E o gráfico ele possui essa cara que é vista nesses dois gráficos. Por fim, nós aplicamos um distúrbio de uma maneira diferente, que foi com o nosso dedo no eixo do motor, para poder simular um outro tipo de distúrbio, um efeito de carga, por exemplo. Como nós podemos ver, esse gráfico ele tem muito mais irregularidades, porque não é um distúrbio fixo, né? A gente varia a pressão ou a força do nosso dedo em cima do eixo do motor, e isso causa essa irregularidade no nosso sinal. O sinal ele tenta compensar, porém ele, como o distúrbio é irregular,
ele não consegue fazer a melhor compensação. Porém, ainda assim, o sistema se mantém estável, tentando sempre seguir o set point que nos foi colocado, como é possível ver nesses dois últimos gráficos.